Olá, eu sou Glaucia Rocha, Life Coach formada pela Escola de Heróis, pelo Instituto Diogo Hudson Desenvolvimento Humano, além de outros cursos de coaching, outros cursos na área de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Eu queria te parabenizar por você estar aí, ocupando uma parte do seu tempo, um pedacinho do seu dia para ouvir essa palestra, para ouvir outros ensinamentos, para adquirir conhecimento. Você está à frente da maioria das pessoas. Pessoas que estão aí, vivenciando um dia após o outro, sem saber quem são, da onde vieram e muito menos aonde elas querem chegar. E você está um passo à frente dessa multidão, você está de parabéns. Falando sobre pessoas que não sabem aonde querem chegar, isso me remete a pessoas sem sonhos, pessoas sem objetivos de vida, pessoas que não sabem aonde querem chegar. Na verdade, tanto faz, né? O que importa. E é sobre isso, exatamente sobre isso, que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha história. Eu sou filha mais velha de 4 irmãos, 3 meninos abaixo de mim. Filha de um casal que um dia se encantaram um pelo outro, se apaixonaram e decidiram juntos construir o projeto chamado família. Ambos muito bem intencionados, desejosos para acertarem, para terem sucesso na sua vida conjugal, na sua vida familiar, ambos faziam o que podiam. Mas fato é que nenhum nem outro tinha muita estrutura emocional, não haviam se programado para viverem esse projeto família, juntos, em conjunto um com o outro. E em busca dessa felicidade, em busca desse acerto, nós vivemos muitas coisas, muitas emoções. E para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, os meus pais eles se casaram e se separaram. Se casaram de novo, se separaram. Se casaram novamente e mais uma vez se separaram. E como se não bastasse, para você entender o tamanho do conflito, eles se divorciaram e novamente se casaram de novo. Não foi um com o outro, eles se casaram novamente acreditando e apostando todas as fichas naquele projeto chamado família. Tamanho era o desejo de acertar, de conquistar e de conseguir a felicidade. Mas como eu já falei anteriormente, nenhum nem outro tinha muita estrutura psicológica, até emocional, para gerir uma família. Criar uma família, gerar uma família, dar estruturas e base para uma família não é uma tarefa muito fácil. Nós precisamos nos preparar, precisamos nos organizar para isso. E ambos não se prepararam, não tinham essa estrutura para gerenciar a família. E se viram ali com 4 filhos naquela busca incessante para conseguir acertar. Eu estou te contando isso para você entender um pouquinho do contexto em que eu fui criada, do contexto em que eu me criei e que eu cresci. Envolvida numa série de conflitos e problemas que não eram meus, mas que eu estava ali e eu precisava ajudar, eu precisava colaborar de alguma forma para minimizar tamanho sofrimento dos meus irmãos, principalmente, mais novos do que eu, que se eu já não entendia muita coisa, eles menos ainda. E foi assim que, dando algum tipo de apoio, o melhor que eu podia fazer naquele momento, com tão pouca idade, é que eu me vi como coluna da minha casa, como coluna, como sustentação para a minha família. E passado o tempo, eu me vi como sustentação também para aqueles que deveriam me trazer o sustento emocional, o apoio emocional, que era o meu pai e a minha mãe. E foi nesse contexto que eu me criei, foi nesse contexto que eu cresci e me tornei uma adolescente. E na adolescência eu percebi que eu tinha trazido um sonho, um único sonho da minha infância. Geralmente as crianças têm muitos sonhos, elas querem ser tantas coisas, projetam tanto o seu futuro. E a única coisa que eu consegui projetar para o meu futuro, no meio daquele turbilhão de emoção, era que eu queria ter uma família. É um pouco óbvio até, Eu gostaria de acertar.
Eu gostaria de ter aquela família que eu não tinha tido na minha infância. E esse foi o único sonho que eu cresci e consegui trazer. Ninguém tinha me dito que eu poderia sonhar, que eu poderia ter uma realidade diferente daquela. Mas eu nutria esse desejo lá no fundo do meu coração. Embora eu achasse que não fosse possível, né, já que o modelo que eu tinha não tinha sido bem sucedido. Já na fase da adolescência, eu comecei a ouvir rádio, comecei a me encantar com esse veículo de comunicação. Comecei a ouvir várias emissoras e vários locutores e me encantava ouvir as pessoas dentro da minha casa conversando, dialogando comigo como se elas estivessem ali, sentadas na minha sala. E aquele mundo me fascinava. E eu ali comecei a nutrir mais um desejo e descobri mais um sonho, que era ser locutora de rádio. E assim eu fui em busca. Comecei a conhecer pessoas, a ligar para a rádio, a fazer amizade com as pessoas desse meio e me tornei uma locutora. Por muitos anos trabalhei como locutora de grandes emissoras, não só aqui no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, como também em outros estados desse Brasil. Eu cresci e apenas 2 sonhos eu tinha tido na minha vida e os 2 eu já tinha conquistado. Que era uma família. Depois de muitas frustrações, algumas tentativas de relacionamentos frustradas, eu finalmente encontrei a pessoa certa. Hoje eu sou casada, há 18 anos, tenho 2 filhos e tenho uma família. Eu posso me considerar uma pessoa feliz e realizada nessa área. Tenho uma família feliz, um casamento ajustado e filhos totalmente saudáveis emocionalmente. E profissionalmente, eu consegui ser locutora. E eu me vi ali no meio daquela situação, dentro da minha casa, trabalhando, e eu sentia que faltava alguma coisa. Tinha algo que não batia, que não se encaixava. E eu comecei a buscar resposta para esse vazio. Eu comecei a buscar resposta o que mais me faltava. Eu tinha minha casa, eu tinha os meus filhos, tinha o meu marido, os tenho, tinha uma profissão, mas faltava algo. Eu comecei em busca dessa resposta. E foi exatamente aí que eu comecei a ler livros de autoajuda, que eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal. E um dia, assistindo uma palestra do Dr. Augusto Cury, eu descobri a lâmpada. A lâmpada, essa lâmpada aqui que faltava na minha vida. Eu não tinha sonhos. Os 2 únicos sonhos que eu tive durante toda a minha vida, a minha infância, adolescência e já na fase adulta, eu já tinha realizado. Eu já tinha minha família, eu já tinha conquistado aquela profissão tão desejada. E era isso que faltava, eram os sonhos que faltavam na minha vida. Era exatamente o que precisava para que tudo fizesse sentido. E eu comecei a procurar, comecei a buscar que sonhos eu poderia ter, o que mais eu queria ser. O que mais eu tinha direito de conquistar nessa vida? E eu comecei a buscar. E lendo e assistindo palestras, e comecei a conhecer o mundo do coaching, a me desenvolver nessa área, eu fui em busca do meu propósito de vida. Você sabia que você tem um propósito de vida? Nós não estamos aqui à toa. Existe um motivo, uma missão que todos nós temos que cumprir. E eu fui em busca da minha missão. E eu comecei a pensar, comecei a refletir na minha história, no meu passado, e eu comecei a entender o porquê eu precisei passar por tudo aquilo na minha vida, na minha fase da infância. Foi exatamente ali que começou a nascer a minha missão e o meu propósito de vida, que me fez chegar até aqui, aonde eu estou no dia de hoje, falando com você e realizando mais um sonho na minha vida. Pensando ainda sobre o meu propósito de vida, eu fui até o ambiente de rádio, por onde eu vivi durante muitos anos. E ali eu comecei a refletir o que me fez chegar até ali, o porquê que eu fui parar nessa profissão, o que me encantou. E eu comecei a me lembrar de pessoas que ligavam para a rádio. Alguns horários pela manhã que eu trabalhava, a gente dava aquele bom dia com um sorriso na voz, alegre, para acordar as pessoas. E quantas pessoas ligavam para a rádio para me dizer: nossa, Gláucia, o seu bom dia foi tão animado, foi tão feliz, eu estava tão triste, tão desanimado hoje, tão sem dinheiro, com tantos problemas, mas o seu bom dia me fez acreditar que o meu dia seria diferente. E eu já saí para o meu trabalho com um novo ânimo. Quantas e quantas vezes eu recebia esse feedback das pessoas. Ouvintes que ligavam, que mandavam cartinhas, que mandavam e-mail para a rádio comunicando
E aquilo era meio que um combustível para que eu continuasse trabalhando. Aquilo me realizava, aquilo me deixava feliz. E teve um tempo que eu trabalhei numa emissora de rádio à noite, e os locutores que trabalham no horário da noite, na madrugada, eles sabem muito bem a frequência com que isso acontece. Muitas pessoas em depressão, vivenciando síndrome do pânico, pessoas com ideias suicidas, têm o rádio por sua única companhia, muitas vezes. E as músicas levam mensagem, e às vezes o locutor lê um poema, lê uma frase, dá uma boa noite, um bom dia, e essas pessoas simplesmente com a nossa voz, com o poder da nossa voz, do sorriso numa voz, as pessoas saem daquele estado de depressão, daquela síndrome do pânico que estão vivendo, despertam, acordam para a vida e pensam que existe, entendem que existe um mundo lá fora acontecendo e que não se resume apenas ao seu problema, às quatro paredes da sua vida, do local onde elas estão vivenciando todo aquele drama. E as pessoas ligavam, né? Olha, puxa, eu estava aqui pensando em me matar, em me suicidar. Quantas e quantas vezes eu fui testemunha disso? Eu ouvi pessoas ligarem no meu horário de trabalho e darem esse depoimento. Aquilo mexia muito comigo, aquilo me impactava profundamente. E chegou um tempo em que estar ali, trabalhando naquele ambiente, não era suficiente. Alguma coisa começou a me incomodar e eu não sabia o porquê. Eu era uma locutora bem sucedida, eu sempre trabalhei em grandes emissoras e eu comecei a me questionar o porquê que eu não estava mais feliz trabalhando ali. Na verdade, quando eu comecei a buscar o meu propósito de vida, eu pude entender que um estúdio de rádio, uma emissora de rádio, quatro paredes, era pequeno demais para aquilo que era o meu propósito de vida, que era ajudar pessoas, que era segurar na mão das pessoas e ajudá-las a subirem de nível, ajudá-las a terem sonhos, a projetarem o seu futuro, a pensar maior, a terem ideais na sua vida. E foi por aí que eu comecei a entender aonde estava o meu propósito de vida. E eu comecei a desenhar um novo futuro, eu comecei a ter outros objetivos, eu comecei a ter sonhos grandes, maiores para a minha vida. E foi nesse momento que eu mergulhei definitivamente no coaching, em cursos, após cursos, ainda faço cursos até hoje, sempre buscando um aprimoramento, não só para o meu autodesenvolvimento, para o meu autoconhecimento, como também para poder continuar ajudando as pessoas de alguma forma, de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva, mais positiva. E graças a Deus, essa missão, esse propósito de vida, eu descobri a tempo e hoje eu estou aqui cumprindo o meu propósito, o meu chamado para essa vida. E eu queria te perguntar, qual é o seu propósito de vida? Você já sabe? Você tem um sonho? Você já conseguiu realizar todos os sonhos que você projetou, que você idealizou? Não conseguiu? Por que você não conseguiu? O que você está fazendo para conquistar os seus objetivos? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Eu quero te fazer um convite agora. Se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer viver algo mais, se você quer entender os porquês de muitas coisas na sua vida, eu queria te convidar para fazer uma sessão de coaching experimental comigo. Você pode me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui anotado em algum lugar para você fazer contato comigo. Eu vou te atender, eu vou ter um imenso prazer em ajudar você na sua caminhada, nessa descoberta de um novo futuro, para que você entenda os motivos e os porquês do seu passado, para que você consiga projetar um futuro melhor com toda a bagagem que você adquiriu. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a idade que você tenha, ainda há tempo de você construir um futuro melhor. Ainda há tempo de você seguir e chegar no lugar desejado. Ainda há tempo de você fazer mudanças permanentes na sua vida. E eu estou aqui cumprindo o meu propósito de vida, que é ajudar você a entender a sua missão, a entender o seu propósito. Você pode estar se perguntando, mas Gláucia, o que é coaching? O que vem a ser o coaching? Será que isso realmente pode me ajudar? Vamos lá, eu vou explicar para você um pouquinho do que vem a ser o coaching, esse processo de coaching.
O coaching ele vai ajudar você a sair do estado atual para o estado desejado, aonde você quer chegar, aonde você gostaria de estar. Né? É o processo de coaching. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso trabalho, nas sessões de coaching que nós vamos fazer, desenvolver juntos, é descobrir o seu propósito de vida. Qual é a sua missão? O que te faz feliz? Quais são os seus valores? Tudo isso nós vamos descobrir juntos através de ferramentas. Na verdade, é você quem vai descobrir sozinho, através de perguntas que eu, a sua coach, vou fazer para você. Descobrindo o seu propósito de vida, nós vamos juntos, eu vou te ajudar a alinhar e a traçar os seus sonhos. Aonde você quer chegar? Aonde você chegou até agora? O que mais te falta? O que te deixaria feliz e realizado? Nós vamos juntos construir esses sonhos. Depois de identificado esses sonhos, aquilo que te deixaria feliz, realizado na sua vida, nós vamos agora passar para as metas. Sim, para as metas, porque para atingir os sonhos, nós precisamos ter metas. Passo a passo. Um dia após o outro, datas, cumprimento de tarefas, objetivos, o que fazer para chegar à realização do meu sonho. É um passo a passo. E juntos, através de ferramentas, você vai descobrir como, depois de ter os seus sonhos, traçar um roteiro, uma rota, as suas metas para você alcançar e conseguir atingir os seus sonhos. Depois desse trabalho feito, nós vamos fazer um trabalho para desenvolver o teu foco, para que você não se perca no meio do caminho, porque situações acontecem, pedras aparecem no caminho, muitas coisas podem acontecer, mas você não pode jamais deixar de ter o seu foco, a sua mira bem acertada naquilo que você quer alcançar. Então, aconteça o que acontecer, você vai descobrir, vai desenvolver a tua habilidade de ter foco, de ser uma pessoa focada, centrada naquilo que você quer. Feito todo esse trabalho, o resultado não tem como não acontecer. Você fatalmente, você felizmente chegará aqui na concretização dos teus sonhos. Então, o processo de coaching é exatamente isso. O coaching é você descobrir os seus propósitos de vida, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, você identificar, traçar, objetivar quais são os seus sonhos. Logo depois disso, traçamos metas. Como você vai fazer para atingir e chegar nos teus sonhos, alinhar o seu foco, saber que você não pode perder tempo com algumas coisas, que você não pode mais estar olhando para os lados, mas que você precisa seguir, ir adiante para atingir o seu objetivo. E, consequentemente, o resultado, que é o seu estado desejado. É assim que funciona o coaching. Eu queria desafiar você a estar comigo numa sessão de coaching experimental para você desenvolver esse trabalho de autoconhecimento. Eu vou logo te antecipando. É um trabalho que nós vamos fazer juntos, onde a resposta está dentro de você. Eu apenas vou te ajudar a enxergar as respostas que você não consegue enxergar ou entender por conta dos pontos cegos que todos nós temos e não conseguimos. Quem vê de fora, geralmente, normalmente, enxerga melhor. E esse é o meu trabalho, ajudar você a enxergar o que já está aí dentro de você. Eu quero te avisar, é um trabalho para corajosos. Sabe por quê? Porque todo esse movimento vai tirar você da zona de conforto. Você está disposto? O quanto você quer sair desse estado atual rumo ao seu lugar, ao seu estado desejado. Eu estou aqui para te ajudar. Queria dizer que você pode contar comigo. Eu vou disponibilizar aqui na tela, em algum lugar, o meu e-mail para contato. E você pode me mandar assim, no assunto, sessão de coaching experimental. Mande os seus dados, telefone para contato. Eu terei imenso prazer em ajudar você nessa descoberta, nesse novo momento da sua vida, onde vai proporcionar para você alegria, felicidade, resultados duradouros e permanentes. E eu queria dizer a você mais uma coisa. Se você não tem sonhos, passe a ter. Se você tem sonhos e nunca conseguiu concretizar, comece a pensar. Será que você estabeleceu metas? Será que você teve foco ao longo da sua caminhada? Se por acaso você não teve, você pode ajustar. Tudo isso ainda há tempo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu queria dizer a você que se eu pude mudar o rumo da minha vida, você também pode. Se eu pude refazer os meus sonhos, você também pode.